Toca, né? O Felipe mantido no seu cargo até segunda ordem aí. Pouco festejado, tá? Pouco festejado. Ninguém gritou aqui, Felipe. Salve, salve meus amigos, um casaco, um abraço para cada um de vocês, estamos juntos aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, bom dia para todos vocês, nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, e hoje tem Vasco, né? Hoje 9h30 da noite, nessa terça-feira, tem Bacalhau, tem Vascão, Lanús e Vasco, diretamente de Buenos Aires. Jogo quentíssimo, quentíssimo, quentíssimo pela fase de grupos da Sul-Americana. O Vasco precisando mais do que nunca se reencontrar com a vitória, se quiser continuar vivo, ter chances, permanecer de pé na competição do nosso futebol sul-americano. É claro, a gente vai falar bastante do jogo, vamos falar também sobre o nosso time de basquete, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, como a 8ª rodada se desenhou e qual é o momento do Vasco na tabela, né? O Vasco já está na zona do rebaixamento, sinal de alerta mais do que ligado. A gente vai falar sobre essa situação também. Nosso novo treinador Fernando Diniz, que viajou com o nosso plantel para a Argentina. Vamos falar também sobre venda da SAF, sobre preparador físico. Meus amigos, tem muita coisa que a gente vai abordar, viu? Sobre a situação envolvendo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, tá na mira do Vasco. A gente vai abordar esses assuntos aí. Vambora, vem comigo. Tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí. Logo de cara eu peço para você que ainda não se inscreveu, não sei qual é o motivo, né? Então, pô, dá essa força aqui para amigo de vocês, fortaleça o nosso canal, a gente trabalha com a verdade. Clica no botão aqui embaixo, inscrever-se, pronto, já nos ajuda bastante. Deixe também o famoso joinha, compartilhe também o link do nosso vídeo. Se você quiser continuar nos ajudando, torne-se membro também da família Vascaíno desde sempre. Mais uma vez, bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas, ótima semana para todos nós, boa terça-feira, tá, meus amigos? E para quem não me conhece, eu sou Álvaro Silva e você está no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, vamos lá então, dando início ao que mais nos interessa, que é o noticiário esportivo do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Se tratando do nosso time de basquete, nosso R10 Skol Vasco da Gama entrou em quadra nessa segunda-feira, né, meus amigos, pelo segundo jogo da série de 5 jogos pelas quartas de finais do NBB, né, contra o Minas, diretamente lá de Belo Horizonte, a capital mineira. E mais uma vez o Vasco acabou perdendo, né? O Minas já havia vencido o nosso Vasco aqui no Rio, no ginásio de São Januário, no primeiro jogo da série. Agora o Vasco foi até Minas Gerais para tentar igualar esse confronto e acabou que perdeu mais uma vez 2-0 para o Minas na série de 5 jogos. O placar foi 86-76, um placar até um pouco aí elástico, 10 pontos de diferença. No basquetebol não é muito, mas isso mostra uma diferença. Já são 2 jogos e 2 derrotas que o nosso Vasco teve nessas quartas de finais. O que acontece? É uma série de 5 jogos. O Vasco perdeu as 2 primeiras. Então, teremos a terceira partida. Se o Vasco perder, já está sumariamente eliminado. Mas, se o Vasco vencer a equipe do Minas, vai forçar um 4º jogo. O Vasco teria que vencer também o 4º jogo para levar a 5ª partida para a gente saber quem passa de fase. Então, o Vasco aí se complicou e complicou muito, né, nessa fase de playoffs, de mata-mata do nosso novo basquete Brasil, né? 2 derrotas, uma em casa e uma fora de casa. Agora o Vasco se vê numa situação muito difícil, tendo que vencer o próximo jogo e vencer o outro, para empatar a série em 2-2 e tentar a virada. Seria algo histórico se o Vasco conseguir, né? Vamos ter que aguardar, mas infelizmente
nessas duas primeiras partidas, 2 derrotas e o Minas largando na frente aí, né, quase sacramentando a sua passagem para a semifinal do Novo Basquete Brasil. Mudando de assunto, agora eu quero falar com vocês do Campeonato Brasileiro. A rodada do campeonato terminou, acabou nessa segunda-feira, os 10 jogos da 8ª rodada do Brasileirão. E é o seguinte, meus amigos, tivemos aí, por exemplo, Fortaleza, que goleou o Juventude no sábado 5-0. O Mirassol venceu o Corinthians de virada por 2-1. Mesma situação aconteceu com o Vasco e Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia venceu o nosso Vasco de virada também, né? O Grêmio empatou em 1-1 na Arena do Grêmio com o Red Bull Bragantino. E o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã. Tivemos no domingo o Sport perdendo de 4-0 lá em Pernambuco, na Ilha do Retiro, pro time do Cruzeiro. O Palmeiras, que levou o clássico diante o São Paulo pelo placar mínimo, 1-0 lá na Arena Barueri. O Atlético Mineiro ganhou do Fluminense em um bom jogo, 3-2 para o Galo Mineiro. O Botafogo goleou o Internacional de Porto Alegre por 4-0, jogando no Rio de Janeiro. O Santos não saiu do zero contra o time do Ceará, jogando em São Paulo, lá na Baixada Santista, em Santos, né? Na Vila Belmiro. Então, dito isso, com esses resultados todos do Campeonato Brasileiro nessa 8ª rodada, a tabela se encontra da seguinte forma, né? O Palmeiras é o líder com 19 pontos, o Flamengo é o segundo com 17, o Bragantino é o terceiro também com 17, o quarto colocado já aparece o Cruzeiro com 16 pontos. O Cruzeiro, gente, há 3 rodadas atrás estava vivendo um turbilhão bem parecido com o do Vasco, pressão da diretoria, pressão da mídia, pressão da torcida, jogador deixando o clube, né? Aí foi o Vasco lá para Belo Horizonte, jogou contra o Cruzeiro, ressuscitou o Cruzeiro, agora o Cruzeiro voltou a vencer, já alcançando 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro aí já entra no G4 com 16 pontos. O quinto colocado é o Fluminense com 13 pontos, o Ceará é o sexto com 12. O Galo Mineiro já aparece ali na fase de Sul-Americana com 7 pontos também, o sétimo colocado também com 12 pontos, e o Bahia, que perdeu para o Flamengo, é o 8º também com 12. O Botafogo, que venceu, foi a 11 pontos, é o 9º colocado. O Corinthians, exatamente no meio da tabela, com 10 pontos. Também com 10 pontos, Fortaleza e Mirassol, 11º e 12º colocados. O Internacional é o 13º com 9 pontos. O Vitória, o Grêmio e o São Paulo também tem 9 pontos. Então temos 4 equipes com 9 pontos aí, né? O Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo. Na zona do rebaixamento, infelizmente, o nosso Vasco com 7 pontos apenas. O Juventude é o 18º, também com 7. O Santos é o 19º, vice-lanterna com 5 pontos. E o último colocado da competição, o Sport Recife, que não soma nenhuma vitória, apenas 2 empates, só tem 2 pontos somados em sua conta, já de 24 pontos disputados. Então, assim, o Vasco tem uma dura missão em Buenos Aires, lá contra o Lanús, nessa noite de terça-feira pela Sul-Americana. Mas assim, ainda que o Vasco vença lá, vai tirar aí um peso na Sul-Americana, vai recolocar o Vasco de novo na briga, mas não vai tirar esse peso, essa obrigatoriedade do Vasco ter que voltar a vencer urgentemente pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, aquela narrativa de que tá começando ainda, tá tranquilo, tá todo mundo embolado. Olha, gente, eu não sei se pega mais essa narrativa não, viu? Porque já estamos entrando na 9ª rodada, o campeonato são 38 rodadas, então vamos colocar aí 1/4 do campeonato já foi, né? Já chegamos aí a 1/4 do campeonato, e passa no estalar de dedos. Vocês observam que 3 jogos atrás, o Cruzeiro, por exemplo, estava péssimo na tabela, hoje já se encontra no G4. O Vasco, por exemplo, 3 rodadas atrás, estava bem mais tranquilo na tabela, 7º, 8º, 9º, 10º colocado, 11º colocado. Agora, após mais uma derrota, o Vasco aí já entra na zona do rebaixamento. Algo que me deixa muito chateado, tá? Com a performance do Vasco é isso, porque
a vitória estava na mão diante o Vitória da Bahia, né? Os 3 pontos estavam nas nossas mãos. O Vasco poderia ter chegado a 10 pontos e tá ali brigando, ali embolado ali na décima, vamos colocar aqui, entre o 10º e o 12º colocado. O Vasco estaria ali, né? O Vasco poderia também ter empatado tranquilamente contra o Cruzeiro. Então são essas coisas que o Vasco tem que acordar. Os jogadores têm que cair na realidade, é uma dura realidade que eles têm que aceitar. Tem muito jogador no Vasco que não está aceitando, estão pensando que são estrelas, que estão jogando. Olha aí, a tabela não mente. A tabela do Campeonato Brasileiro não mente. A tabela da Sul-Americana não mente. Então esses jogadores têm que botar o pezinho no chão, sabe? Vestir a sandalinha da humildade, descer aí uns 2 degrauzinhos, descer do salto, aprenderem a serem humildes e reconhecer que não estão jogando futebol, estão apresentando um péssimo trabalho dentro das 4 linhas, e a torcida do Vasco não merece passar por essa situação. Então, alerta mais do que ligado no Campeonato Brasileiro para o nosso gigante da colina. Agora, daqui a pouco a gente volta a falar de campo e bola, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Sul-Americana. Agora eu quero falar com vocês, mudando um pouco de assunto, sobre o nosso departamento de futebol, da situação envolvendo diretor de futebol, né? Todos já sabem, o Marcelo Santana foi demitido na noite desse domingo, veio à tona, né, para a torcida do Vasco, algo que praticamente toda a torcida gostou da demissão do nosso ex-diretor de futebol. Aí vem nessa segunda-feira, o Marcelo Santana, ele dava nomes para o Pedrinho, ele fazia isso, fazia aquilo, mas não era ele que contratava. Isso aí todo mundo sabia, eu até falei isso no canal quando saiu a notícia aqui. Né? Não é o Marcelo Santana que vai lá, que fecha o negócio, não. O papel do Marcelo Santana era isso, era indicar o nome aqui, era fazer uma viagem ali, fazer uma reunião ali, coisa e tal. Mas acertar, negociar, sacramentar, mandar embora, trazer para o Vasco, ele não faz isso, é o Pedrinho. Então, o Marcelo Santana não tinha gabarito nem costas largas para assumir a pasta de futebol do Vasco, mas também, ao mesmo tempo, ele estava ali engessado pelo Pedrinho, que é o presidente, que não cuida nem de uma coisa nem de outra, quer fazer tudo e às vezes acaba não fazendo nada. Aí acontece tudo que a gente vem vendo acontecendo aí no nosso departamento de futebol. Fato é, após a demissão do Marcelo Santana, ele foi na rede social e coisa e tal, e falou que, né, que tá triste, mas agradeceu ao Vasco, né, a torcida e coisa, toda aquela coisa, né, e falou que não cabia a ele as contratações. Então deu uma respostinha ali para a diretoria do Vasco, né? Tipo assim, olha, vocês fazem as lambanças, né? Depois é o diretor de futebol quem paga. Mas isso aí já estava escrito nas estrelas. Agora a pergunta que eu quero fazer é: quem será o próximo diretor de futebol? Porque diretor de futebol com costas largas, pessoa com nome grande, não vai aceitar esse papel subalterno. Claro que não, até porque os caras que têm um perfil de futebol para montar grandes times aqui no Brasil, esses caras já chegam chegando no clube, já chegam colocando 2, 3, 4 jogadores, mudando a cara do clube. Tá falando de quem, Álvaro? Do Rodrigo Caetano, né? Rodrigo Caetano é um velho conhecido da torcida do Vasco, né? Ele foi campeão aqui no Vasco da Copa do Brasil lá em 2011, naquela montagem de elenco, onde o Vasco brigou 2 anos para ser campeão brasileiro. Batemos na trave ali, fomos roubados na cara dura na ocasião para favorecerem o Corinthians, e fomos campeões da Copa do Brasil também lá em 2011. Aquele time montado pelo Rodrigo Caetano, Roberto Dinamite, etc. e tal. Só que depois daquela conquista, a fatura chegou, a conta chegou, o Vasco não teve condições financeiras para manter todo aquele elenco e os profissionais que estavam trabalhando, e houve uma enorme debandada naquela época do nosso departamento de futebol. E aí, de lá para cá, o Rodrigo Caetano já trabalhou em diversos clubes do futebol brasileiro, vários rivais do Vasco, outros clubes até mais amigos do Vasco. Hoje ele se encontra trabalhando como coordenador de futebol da seleção brasileira, né? Trabalha na CBF, que inclusive a CBF nessa segunda-feira anunciou a contratação do Carleto, né? Do Carlo Ancelotti, o maior treinador do mundo, simplesmente está trabalhando no Real Madrid, né? Há quem diga que vai ter até amistoso entre seleção brasileira e Real Madrid. Enfim, eu particularmente gostei muito dessa contratação da seleção brasileira para o treinador. Aí agora fica meio complicado, né? Como é que vão tentar trazer aí o Rodrigo Caetano, o cara ganhando, sei lá, 2, 3 milhões de reais por mês na seleção brasileira.
com burro na sombra, tranquilão, viagem de primeira classe, hotel de primeira linha, lidando com os melhores jogadores, enfim, tudo do bom e do melhor. Será que ele vai querer deixar a seleção brasileira para vir ser o diretor de futebol do Vasco, que é um barril de pólvora, né? A torcida do Vasco pode colocar o Rodrigo Caetano no colo e ser carregado em uma semana, e na outra semana, né? Ei, Rodrigo, vai tomar caju. Né? A coisa esquenta muito rápido nos bastidores do nosso clube. Então, será que o profissional toparia esse grandiosíssimo desafio? Fato é que todo esse burburinho acontecendo, ele foi até sua rede social e falou que tem um carinho muito grande pelo Vasco, pela torcida, gosta do clube, né? Como eu já falei, já trabalhou no nosso clube, mas afirmou também que até o momento não foi contactado, ninguém entrou em contato com o Rodrigo Caetano, tentando a contratação dele ainda, até o momento, essa madrugada que eu estou gravando para vocês, nessas primeiras horas de terça-feira. Então, Rodrigo Caetano ainda não recebeu nenhum contato oficial da diretoria do Vasco. Então, com isso, o Vasco aí está no mercado procurando um diretor de futebol, né, para preencher essa lacuna, a qual o Marcelo Santana foi demitido na noite de domingo. Gente, é muito difícil, tá? Muito difícil para o Vasco trazer um diretor de futebol com toda essa bagunça que a gente vem vendo hoje na nossa pasta de futebol, as atitudes do Pedrinho, outras faltas de atitude do próprio Pedrinho também, as situações envolvendo o Felipe, toda a política do Vasco, toda a situação que a gente sabe que é muito complicada no nosso clube. Profissionais de gabarito, de costas largas, de nome, são difíceis de quererem aceitar um trabalho dessa maneira, até mesmo porque eles sabem que o Vasco não está nadando em dinheiro. É difícil. Outra coisa, após você fazer um contrato de 1 milhão mais ou menos por mês para trazer um treinador, diretor de futebol que tiver renome não vai querer chegar no Vasco para ganhar pouco. Tem isso também, tá, meus amigos? E aí vai ser a mesma questão de treinador. Vão ser os caras que vão dar as cartas, não é o Vasco. Vão ser os profissionais que estão no mercado que vão dar as cartas. Então, para o Vasco ficou muito difícil trazer um profissional de gabarito. É 8 ou 80. Ou faz um investimento alto para trazer um grande diretor de futebol para tentar acertar esse time do Vasco na janela agora de meio de ano, de junho, né, quando a gente abre a janela do mercado para o futebol europeu. Ou você traz um profissional que não tenha tanto nome, que não tenha tanto gabarito no mercado, mas que possa te entregar, de repente, com uma expertise, com contatos, de repente, com uma montagem gastando um pouco menos, que pode dar certo, mas ainda assim é aposta, né? E a gente sabe que aposta é complicado demais, a gente não pode mais ficar apostando em setor nenhum no departamento de futebol do nosso clube. A gente precisa de profissionais que cheguem para resolver, seja um treinador, seja um diretor de futebol, seja um coordenador técnico, seja um preparador físico, seja um atleta. A gente precisa, nesse momento, de profissionais que cheguem no Vasco para resolver, para chegar, vestir a camisa e trabalhar duro para ajudar o nosso clube a reencontrar os seus caminhos de glória. É um caminho muito difícil, mas nesse primeiro momento, pelo menos a tirar o time da zona do rebaixamento e nos ajudar a passarmos de fase na Sul-Americana, na Copa do Brasil, para a gente seguir vivo nas competições, né, no decorrer da temporada. Diga-se de passagem que a gente, embora já estejamos chegando no meio do ano, ainda não estamos no meio da temporada, então ainda dá tempo de recalcular essa rota, mas o alerta está ligado e a hora de mudar a atitude é agora. E com isso, o Vasco precisa encontrar o nome ideal para ser o novo diretor de futebol, para nos ajudar nessa remontagem de elenco que a gente espera que pode acontecer no próximo mês na janela de transferências, e também para dar uma acalmada nos ânimos internos do nosso clube, que a gente sabe que os bastidores estão agitadíssimos, a política do Vasco está pegando fogo, né? E a torcida não tem mais paciência, e nós não temos que ter paciência mesmo, porque o torcedor é quem carrega esse clube nas costas. Então, se o torcedor ficar aceitando tudo de forma compassiva, o clube literalmente vai desandar. Então, a torcida tem que lutar pelo seu clube, tem que bater de frente, tem que protestar, tá? E falando de protesto, o próximo jogo do Vasco no Rio é contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Tem gente dizendo que não vai ao jogo, tem gente dizendo que vai para vaiar. Olha, numa boa, neste momento delicado que a gente vive dentro de campo,
A gente precisa de 20 mil torcedores dentro de São Januário, cantando e apoiando o time. Quando acabar o jogo, tiver que xingar, tiver que falar o que quiser falar, falem e vai à vontade. Depois do jogo, se quiser ir no CT cobrar jogador, se quiser cobrar diretoria, tá mais do que certo. Mas a gente tem que apoiar também, porque todo mundo viu os jogos que o Vasco jogou fora de casa, essa maratona de 6 jogos. O nosso retrospecto foi péssimo, para não dizer outra coisa. A gente estava ali tranquilo na Sul-Americana, a gente estava tranquilo no Campeonato Brasileiro, e após essa maratona de 6 jogos, 5 jogos, simplesmente a gente já se encontra numa zona de rebaixamento. Uma vaga de Sul-Americana é bem difícil agora da gente se recolocar nessa briga, só depende do Vasco, mas é difícil, né? E uma situação de Copa do Brasil que dava para ter sido resolvida, e o Vasco deixou o Operário empatar. Então o saldo é muito negativo jogando fora de casa. Então qual é a nossa arma neste momento? Jogar em nosso domínio, jogar no nosso campo, com o apoio da nossa torcida, na nossa casa, né? Tem gente que vai falar assim, mas não pode financiar essa diretoria, tem que ser torcida zero para poder atrapalhar a gestão, não sei o quê. Mas aí que eu estou falando, vai atrapalhar o time também. E aí eu não quero jogar outra Série B mais uma vez. Eu estou cansado disso na minha vida. Então a gente tem que apoiar o time dentro de campo, dentro de São Januário, e tem que cobrar. É simples assim. É apoiar o time e cobrar. Se não jogar, é cobrar, é ir no CT, sabe? É esperar até o último jogador deixar São Januário, é cobrar na entrevista, é cobrar na zona mista, é cobrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na frente do hotel onde estiver hospedado, na beira da praia, na folga do cara. É azucrinar os caras para os caras tomarem vergonha na cara e jogar. Agora, deixar de apoiar, não sei se é o melhor caminho, uma vez que, se com apoio já está difícil, sem apoio, então, a coisa tem a tendência a degringolar, a piorar. Tá, meus amigos? Então, vamos torcer para que o Vasco consiga encontrar esse nome, né, para ser o nosso novo diretor de futebol. Quem será que o Vasco vai trazer? O senhor Felipe, né? O senhor... quem que o Felipe vai... Será que o Felipe vai deixar o Pedrinho trazer alguém, né? Porque tá todo mundo falando que é o Felipe que manda no Vasco agora, né? Vamos ter que ver aí qual será a atitude tomada pelo nosso presidente nos próximos dias. Agora se tratando da SAF, meus amigos. Surgiu uma informação de um rapaz, um jornalista, que afirmou que o Vasco teria recusado propostas de um empresário inglês nessa venda, na questão envolvendo a venda da Vasco SAF. O Vasco, em nota, nessa segunda-feira, repudiou, rebateu essas narrativas do jornalista. Inclusive o Vasco acionou o jurídico, tá? A parte jurídica do clube para cobrar o jornalista. Então olha aí, se esse jornalista tiver errado, aí o jurídico do Vasco vai em cima dele, vai colocar ele no lugar dele. Agora, eu não vou nem falar o nome para não ficar dando palco. Agora, se o jornalista tiver certo, aí claro que eu vou trazer o nome dele, mas se ele tiver certo, aí o Vasco está realmente virando uma ditadura mesmo, né? Que aí nem o jornalismo pode mais falar. Mas eu não posso falar se está certo ou errado, porque eu não conheço esse tal suposto inglês, também não sou ali best friend do Pedrinho para saber quem está falando a verdade. Estou trazendo para vocês os fatos, as informações. O jornalista afirmou que teriam propostas de empresários ingleses para comprar a SAF do Vasco, e o Vasco, por sua vez, em nota, afirmou que não existe proposta de inglês nenhum, de ninguém, para comprar a SAF neste momento, e repudiou tal fala, inclusive acionando o jurídico. Vamos ter que aguardar a ver essa situação. Eu só tenho uma opinião para dar em relação a isso. Tá? Eu só acho muito estranho, porque era todo dia, a semana inteira, um tempo atrás, falando essa porcaria desse assunto que enche a cabeça de qualquer um, de venda de SAF, de Marinax, italiano, americano e não sei o que lá, e árabe, aquela coisa toda. Toda aquela pataquada, não é? Pois bem, nada aconteceu e de repentemente ninguém fala mais nada. É isso que está me chamando a atenção. Então, vamos acompanhar de perto, vamos torcer para que o melhor esteja por vir. Vamos torcer para que de repentemente tenha, melhor dizendo, algum empresário interessado na compra da nossa SAF, né? E o valor, claro, que seja condizente com a grandeza do nosso clube. Mas até o momento, forma oficial, não temos nada para trazer, para dizer para vocês, ó, tem tanto na mesa de proposta para comprar o clube. Tem muita gente falando aí as coisas e estão sofrendo problema com o Vasco na justiça. O Zé Comé falou aquela vez da proposta de 600 milhões. O Pedrinho precisou acionar o jurídico para o Zé Comé parar de falar. Né? Agora falaram de novo que surgiram ingleses querendo comprar a SAF. Então eu acho que é muita cortina de fumaça,
é muito achismo, é muita guerra política, guerra de narrativas, e aí quem fica no meio desse fogo cruzado todo, desse diz que me disse, dessa mentirada, infelizmente sempre somos nós, torcedores. Vamos acompanhar de perto e, é claro, vamos cobrar se tiver parada errada. Meus amigos, se tratando de preparador físico, o Daniel Félix ainda está trabalhando no Vasco, segue como profissional do nosso clube, porém, todavia, entretanto, o Fernando Diniz trouxe junto consigo a sua comissão técnica, né, a sua comissão que trabalha com ele permanente. E aí o Diniz trouxe ali o preparador Wagner Bertelli, que já trabalhou no CT Moacir Barbosa nessa segunda-feira. Wagner Bertelli. Daniel Félix ainda está no Vasco até a hora que eu estou gravando para vocês. Aconteceu uma reunião entre Pedrinho, Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, né, o Belanciano também, o Alain Belanciano, o Fernando Diniz, o Felipe Maestro. Aconteceu essa reunião e dizem que o Vasco vai decidir, né, a questão do Daniel Félix através do Fernando Diniz. Então vamos aguardar, vamos ver qual será o desfecho. Só sei que é engraçado, todo treinador que chega no Vasco acaba optando por deixar o Daniel Félix no clube, né? Eu não sei se isso é verdade também, vai saber, né? Vai saber se eles não jogam essa pra galera pra botar a culpa no novo treinador que tá chegando. Aí o cara que tá chegando agora também não vai querer se indispor com a diretoria nem com a torcida, né? Eu acho que é meio que isso, né? Ninguém tem coragem de mandar o cara embora e fica nessa bagunça aí. Ou sei lá, vai saber também, não posso afirmar, é só um pensamento meu, vai saber também se não é mais um pacotão de emprego, né? Se não é mais aquele cabidão de best friends do Pedrinho, né? Não sei, fica difícil, não gosto de acusar ninguém, mas a gente está vendo uma gestão do Pedrinho muito amistosa, muito familiar, até demais para um clube que precisa de profissionalismo e muito profissionalismo para ajudar o nosso Vasco a voltar aos trilhos, né, gente? Então, complicada a situação de preparador físico, a torcida do Vasco não é besta, o torcedor está cansado de ver a forma que o time se comporta dentro de campo, ou a forma que o time não se comporta dentro de campo, e todo mundo está vendo que é um time frouxo, um time morto, jogando, um time que depois de meia hora acaba, é um time de exibição, depois de meia hora em campo, todo mundo morre em campo, então assim, na minha humilde opinião, Daniel Félix já poderia pegar o boné e ir embora, mas eu não sou nada no Vasco, então vamos ter que aguardar para a gente ver qual vai ser a decisão da diretoria do clube ou do Fernando Diniz, enfim, que seja, se o Daniel Félix permanece como preparador físico do Vasco permanente ou não. Tá, meus amigos? Agora, deixa eu falar com vocês sobre o assunto mais importante dessa terça-feira, que é o jogo da Copa Sul-Americana, né? O Vasco precisando vencer o Lanús para igualar o número de pontos, para a gente trazer para a última rodada o jogo contra o Melgar em São Januário e torcer para o Lanús tropeçar diante o Puerto Cabello na última rodada. Ainda tem a questão do saldo de gol. Então o Vasco está com uma situação complicadíssima na Sul-Americana, após levar aquela goleada para o time do Puerto Cabello, que é o pior time dessa Sul-Americana, tá? É o pior time da Sul-Americana, é o Puerto Cabello. O Vasco conseguiu levar um 4-1 lá na Venezuela, que todos vocês se lembram muito bem, né? Infelizmente a gente acaba se lembrando muito bem. Então, meus amigos, olha só, esse jogo terá a transmissão às 9h30 da noite, nessa terça-feira, na TV aberta pelo SBT, na TV fechada no canal Paramount+, ou Paramount Plus, tá? Você pode também assistir no YouTube, no canal SBT Sports, tá bom, meus amigos? Então, na TV aberta é no SBT, na TV fechada no Paramount Plus e no YouTube, ali pelo streaming do YouTube, você assiste no SBT Sports esse jogo com transmissão exclusiva de SBT e Paramount entre Lanús e Vasco da Gama, 9h30 da noite, pela Comebol Sul-Americana. Meus amigos, olha só, Fernando Diniz viajou com os nossos jogadores, é a estreia, no caso é a reestreia, né? Ele já trabalhou no clube nessa segunda passagem, é a reestreia de Fernando Diniz como treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, como eu já mencionei, pegando esse barril de pólvora, esse problemão, essa dinamite prestes a estourar, a explodir, né? O Diniz, que vai estar na beira do gramado lá em Buenos Aires nessa terça-feira e já trabalhou, já deu treino também na manhã dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, já se reuniu com a diretoria do Vasco, está avaliando
alguns nomes de atletas do nosso atual plantel, quem fica, quem pode acabar deixando o clube, quem pode ser emprestado, quem vai ser aproveitado, quem não será aproveitado. E já começa também a trabalhar com nomes de jogadores que podem pintar no clube. Tem gente dizendo que o Vasco estaria interessado no Lima, naquele volante do Fluminense, meio campista do Fluminense. Tem gente dizendo que o Diniz deu aval para o Vasco contratar o Brian Rodrigues. Toda essa coisa. Meus amigos, é o seguinte, se o Diniz deu aval, não sei. Se ele está indicando o jogador, eu também não sei. Eu só sei de uma coisa, o Vasco precisa contratar urgente e contratar jogadores que cheguem para resolver. Eu só peço para o Fernando Diniz que ele olhe com carinho para o futebol do Manuel Capasso, dando pelo menos uma chance para o rapaz, para não ser covarde com ele, como foi o Fábio Carille e também o Felipe Loureiro, né? Foram muito covardes com o rapaz Manuel Capasso. Peço para o Fernando Diniz dar uma olhada com carinho ali, dar uma chance para o Manuel Capasso e quem sabe, vamos ver, com esse estilo de jogo do Fernando Diniz, quem sabe ele não ressuscita o futebol do Felipe Coutinho, talvez recoloca o Tietê nos eixos. O Tietê surgiu lá no Audax com o Fernando Diniz, né? Teve aquele problema no São Paulo, mas enfim, o Tietê tem um velho relacionamento com o Fernando Diniz. O Nuno Moreira tem qualidade, né? Como vai jogar esse time no setor defensivo, na saída de bola? A Vasco TV já divulgou vídeo nessa segunda-feira dos goleiros treinando saída de bola com o pé. Isso aí, gente, é para fazer torcedor do Vasco acima de 50 anos a infartar. Esse negócio de fazer goleiro sair jogando lá dentro da área é para fazer o torcedor do Vasco infartar. Estão testando a nossa saúde, estão testando o nosso cardíaco, né? Não sei, o dinizismo tá aí, Fernando Diniz já está trabalhando, já começou a implementar o seu trabalho nos bastidores do nosso clube e a diretoria do clube já está conversando com ele para definir o futuro de alguns profissionais do clube, como eu já mencionei, o Daniel Félix, outros atletas que podem acabar sendo reintegrados ou até mesmo afastados do atual elenco, nomes de jogadores para o Vasco buscar agora nessa próxima janela de transferências, profissionais, entre outras situações. Então o Diniz chegou e já chegou trabalhando e trabalhando muito, já com reunião administrativa, já se tratando de mercado de trabalho, de formação de comissão técnica, de formação de elenco e já preparando um time para viajar para a Argentina para jogar contra um Lanús fora de casa, precisando muito da vitória. Então, muito quente essas primeiras horas do Fernando Diniz como treinador do Vasco, né? Para quem ficou aí uns meses afastado dos trabalhos, bem tranquilo, com o pé na areia, na sombra e na água fresca, já teve aí 24 horas de trabalho intensas no Vasco da Gama, nesse reinício, né? Nessa reestreia dele como profissional do nosso elenco. O nosso elenco, inclusive, já chegou na Argentina, o time do Vasco já se encontra na Argentina. Quem está muito feliz e não precisa ninguém nos contar é o Pablo Verrete, é o Juan Esforza, né? São os argentinos do nosso elenco, né? Os argentinos do nosso time estão voltando à sua casa, né? Agora que eles moram aqui no Brasil, jogam no nosso Vasco, estão tendo a oportunidade de voltar à Argentina, dessa vez como visitantes, para jogar lá. E é uma coisa boa a gente ter um atacante que é argentino, que jogava no futebol argentino, que está acostumado a jogar inclusive lá no campo do Lanús. Isso é bom, né? Pode ser que o Verrete nos ajude aí nesse jogo. E a gente precisa muito, né, dos golzinhos do Verrete, daquele jeitão, não importa. Pode ser de cabeça mesmo, de qualquer jeito. A gente precisa muito dessa vitória diante do Lanús pela Sul-Americana. Meus amigos, ainda se tratando do Fernando Diniz, a coletiva de apresentação dele vai acontecer nessa quinta-feira aqui no Rio, tá? Isso mesmo, ou no CT Moacir Barbosa ou em São Januário, mas vai acontecer nessa quinta-feira a coletiva de apresentação do nosso treinador Fernando Diniz, tá, meus amigos? Olha só, o retrospecto entre Vasco da Gama e Lanús na história são 5 jogos e olha, tá tudo igual. 2 vitórias para o Vasco, 2 vitórias para o Lanús, né? Não, falei errado. E empate, isso mesmo, um empate, 2 vitórias para o Vasco e 2 vitórias para o Lanús. Então assim, tá tudo igual, só que agora o retrospecto não entra em campo. O Vasco precisa vencer para
que é um confronto direto, para igualar a pontuação com o Lanús e a gente secar eles na última rodada, e a gente tem que fazer a nossa parte diante o Melgar, jogando aqui no Rio de Janeiro. O Lanús, que dessa vez está mais completo do que no último jogo aqui no Rio. Eles que vieram para o Rio faltando alguns jogadores, sobretudo no meio e no ataque. Agora os argentinos vão jogar com um time mais completinho. Meus amigos, não vai ser fácil não, viu? Quero que você acompanhe na sua tela, então acompanhe comigo as prováveis possíveis escalações de Lanús e Vasco da Gama para esse jogo de terça-feira à noite. Os argentinos devem entrar em campo com o time comandado pelo treinador Maurício Pellegrino, né? Maurício Pellegrino, gente, estava balançando muito no cargo do Lanús, né? Quase deixou o clube, quase foi demitido, mas conseguiu sobreviver aos trampos e barrancos, né? Quem enfrentou o Maurício Pellegrino e já foi demitido foi o Fábio Carille, né? Fábio Carille acabou não sobrevivendo depois daquele confronto entre Vasco e Lanús aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, a provável equipe comandada pelo Maurício Pellegrino deve ser a entrar em campo com os seguintes jogadores: o goleiro Lozada, o lateral direito Mendes, a dupla de zaga com Esquerdos e Ronaldo Lopes, lateral esquerdo Marcite, o meio campo com Medina, Cardoso e Marcelino Moreno, um ataque com Carreira, Sálvio e Cabreira. Essa é a provável equipe, a provável escalação, né, no caso de Los Rojos, né, Los Rojos, né, que eles jogam ali de vinho, né, lá na Argentina se fala La Roja, né, é isso mesmo. A provável escalação de Los Rojos do time do Lanús, que vai entrar em campo contra o nosso Vasco logo mais nessa terça-feira à noite. E o nosso Vasco da Gama deve entrar em campo com a escalação ou parecida ou a mesma escalação, inclusive, que enfrentou o Vitória da Bahia nesse sábado lá no Barradão, em Salvador. A diferença é que quem comanda a equipe à beira do gramado, como eu já mencionei, é o nosso treinador Fernando Diniz. O Felipe Loureiro viajou com a delegação do Vasco, foi para a Argentina, mas como coordenador técnico, e agora ele vai ter algumas outras atribuições com a chegada do Diniz, com a demissão do Marcelo Santana. Para resumir, ele vai ficar de puxa-saco do Pedrinho. Pronto, falei. Mas vamos lá, a provável escalação aí que o Fernando Diniz deve colocar a campo nesse jogo de logo mais contra o Lanús: o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique volta ao time na lateral direita, a dupla de zaga com João Vitor e Luiz Gustavo, e na lateral esquerda Lucas Piton, o meio-campo com Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, e um ataque com Nuno Moreira, Rayán e Pablo Verrete. No meio-campo pode ser que na vaga do Tietê jogue o volante Jair, e no ataque pode ser também que Adson jogue no lugar de Rayán, mas no primeiro momento é bem provável que Diniz dê uma espelhada nessa escalação do último fim de semana, até mesmo porque não teve tempo para trabalhar, foi só um dia de algumas conversas, alguns ajustes, alguns trabalhos ali só para os jogadores não perderem o famoso ritmo de jogo, mas mudanças mesmo, trabalho e metodologia, isso só vai ser implementado no Vasco nas próximas semanas, quando o Diniz voltar para o Brasil da Argentina e o Vasco começar a ter aquela rotina de dia a dia de treinamentos entre um jogo e outro. Aí a gente vai começar a ver algo de novo, algo diferente. Para esse jogo contra o Lanús, taticamente pode ser que mude uma posição aqui, algum jogador que mude o jeito de atuar ali, mas o futebol no modo geral do nosso time, eu particularmente não acredito que deve haver uma grande mudança. O que pode mudar é o fator anímico, é o fator animosidade, é o fator, né, treinador novo, né? Chega um treinador novo, falando coisa diferente, berrando na beira do gramado, aquela coisa, a pressão da mídia, a pressão da torcida, a goleada para o Puerto Cabello, a vitória a derrota para o Vitória da Bahia de virada, a forma que se desenhou no último fim de semana, né, a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, essa vaga que está muito difícil agora para a gente conquistar na Sul-Americana. Então o Vasco vai ter esse desafio muito grande, literalmente agora, de trocar o pneu com o carro andando. E o primeiro desafio do Diniz já é o Lanús na Argentina, nessa noite de terça-feira, pela Sul-Americana. Vamos ficar de olho também, que também jogam, né, Melgar e Puerto Cabello. Seria bom um empate nesse jogo entre Melgar e Puerto Cabello aí, né,
para não atrapalhar ainda mais a situação da tabela de classificação, tá, gente? O meu palpite, olha, no último jogo eu acertei, viu? Eu acertei, olha, eu falei que o meu coração pede 1-0, mas o meu palpite é 2-1. Eu acabei secando o Vasco, né? Porque foi isso mesmo, o Vasco abriu 1-0, mas aí depois entregaram a paçoca, o Vitória ganhou de 2-1. Se eu tivesse apostado R$1.000 desse jeito aí, eu tinha ganhado 5, 6 mil, né? O problema é que eu não tenho, né? Brincadeiras à parte, olha só, para esse jogo dessa terça, de hoje à noite, eu acho que meu coração pede 2-1 Vasco, mas eu acho que esse jogo tá com cara de 1-1. Tá com cara de 1-1. Acho que o Vasco abre o placar, mas como sempre não sabe segurar o placar, não sabe dominar o jogo, e o Lanús jogando em casa busca um empate. Esse é o meu palpite, mas o meu coração tá gritando 2-1. Né? Então se eu fosse fazer uma bet, eu apostaria 1-1 e 2-1. Né? Ou seja, ou vitória do Vasco ou empate. Para nós, o empate não é nada bom. Não é nada bom. Porque aí a gente teria que torcer para o Lanús perder a última rodada, a gente ganhar e golear. Né? Se o Vasco ganha do Lanús, aí a gente iguala, a gente, entendeu? Aí é outra coisa. Então o empate não é nada bom, até porque, mesmo que acontecer isso, o Vasco não se classifica. Porque aí o Lanús ficaria com 1 ponto a mais do que o Vasco. O Vasco dependeria de ficar em segundo colocado para jogar uma repescagem. Então, o Vasco vai jogar a vida nessa terça-feira em Buenos Aires pela Sul-Americana, tá, gente? Vai jogar a vida e vamos torcer para que dê certo, porque o Vasco voltando para o Brasil, nada mais, nada menos, o Vasco pega o Fortaleza, né? O Fortaleza que veio aí de uma sonora goleada no Campeonato Brasileiro, eles meteram 5-0 no Juventude no último fim de semana, né? Tudo bem que o Fortaleza é muito forte jogando na sua casa, jogando lá no Ceará, mas eles dão trabalho, né? Um time bem organizado. O Vasco tem um bom retrospecto contra eles jogando aqui no Rio, mas a gente vive todo esse momento de pressão psicológica, né? Dos nossos atletas, da torcida, toda essa situação que o nosso clube vem vivendo. Então hoje é preponderante essa vitória para a gente se manter respirando, se manter vivo na Sul-Americana, para dar moral para o elenco, para o treinador que acabou de chegar, para os jogadores, né? Para dar aquela confiança a mais, que a gente está precisando muito dessa confiança, muito mesmo, sobretudo no setor defensivo. E vamos torcer, né? E quem sabe com a chegada do Fernando Diniz, esse meio-campo e o ataque do Vasco comecem a criar jogadas, porque o Vasco não cria jogada de gol. A única coisa que o Vasco faz é bola na área para o Verratti cabecear. É só isso. E de vez em quando, uma vez na vida, outra vez na morte, o Felipe Coutinho acerta um chute no gol. O Vasco hoje é isso, não tem outras jogadas, não tem repertório de jogada. Então vamos torcer que com esse estilo de troca de passes do Fernando Diniz, como eu já falei, não vai ser implementado num piscar de olhos, quem sabe com essa característica o nosso time começa a criar no nosso setor ofensivo. E quem sabe também a gente consiga adquirir confiança no setor defensivo para parar com esses erros na saída de bola, com esses erros de marcação, porque isso está prejudicando muito o nosso Vasco nas últimas partidas, inclusive jogos que o Vasco estava com vitória na mão, o Vasco aí entregando a paçoca contra o Melgar, contra o Vitória da Bahia, contra o próprio lá o Puerto Cabello, que estava lá com o jogo na mão. Então assim, o Vasco precisa recuperar a confiança. Eu acho que a frase do momento para todo mundo no Vasco, desde o Pedrinho até o porteiro, os jogadores, todo mundo. Eu acho que a frase do momento no nosso clube é recuperar a confiança. É o que a gente precisa e tudo passa pelo jogo de hoje à noite contra o Lanús. Se a gente vence, dá aquela recuperada na confiança, dá aquela tranquilidade para a sequência do trabalho, para o Vasco vir para o Rio com a cabeça mais fria, se preparar para receber o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que já é outra batalha e a gente precisa muito pontuar, porque a gente já viu o primeiro time fora do Z4 com 2 pontos de diferença do Vasco. Então a hora de deixar o Z4 é agora, não pode deixar essa diferença aumentar, senão depois um abismo chama o outro, aí a coisa fica cada vez pior. Então vamos esfregar as mãos, torcer pro Vasco, pedir para Deus iluminar os nossos jogadores nessa noite de terça-feira para a gente conseguir vencer, como eu já disse, para recuperar a confiança. Tô ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um abraço no coração de cada um, valeu e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!